Muito boa tarde, queridos irmãos, muito boa tarde. Glória a Deus, que dia tremendo. Estamos aqui já nessa tarde desta quinta-feira, hoje 29 de fevereiro, último dia de fevereiro, irmãos, já passaram 2 meses. Impressionante já do ano e estamos terminando fevereiro, mas aqui com força total, na presença do Senhor, meditando. Eu espero que você possa ter esse momento aí, pegar o seu caderno, nesse teu horário que você está fazendo agora, a tua Bíblia, e possamos meditar juntos. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa tarde. Glória a Deus. Quero, então, nessa tarde, ler um texto aqui da Palavra de Deus, Já estamos caminhando para o final de Gálatas, e hoje eu quero ler Gálatas, apenas um versículo. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1. Assim diz a palavra de Deus. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Irmãos, esse primeiro versículo aqui do capítulo 5, ele já inicia o Espírito Santo nos falando assim com tanta profundidade, e mais uma vez na base daquilo que nós temos pregado e ensinado em todos os lugares que Deus tem nos levado. Que é exatamente que depois que você se entrega a Cristo, que você cumpre aquilo que a palavra de Deus diz, de estarmos crucificados com Cristo, então nós já agora passamos a viver uma vida sem pecado. E esse versículo, o apóstolo Paulo, ele dá ele dá uma exortação, ele dá uma palavra de ânimo, Eu gosto dessa frase, fique firme, Eu sempre eu respondo nas minhas respostas que eu faço das contas que os discípulos me mandam, eu gosto de colocar fique firme, continue firme, Assim como o apóstolo Paulo diz. E o que significa esse ficar firme, Porque ele fala assim, fique firme na liberdade com que Cristo nos libertou, Então ele está falando aqui de liberdade e escravidão, E os dois estão relacionados ao pecado. Cristo me libertou, Cristo me deu essa liberdade. Liberdade do quê? Liberdade nos leva à palavra livre, Quem está liberto está livre, Então, do quê? Do pecado. Do pecado. Estais, pois, firmes, Em que sentido? Em viver nesta liberdade, As pessoas, elas confundem que essa liberdade é uma liberdade de que me permite fazer o que eu quiser. Não, eu estou livre, porque Cristo me tornou livre. Mas essa liberdade, meus queridos irmãos e irmãs, esta liberdade significa que eu estou livre do pecado. Cristo me proporcionou essa situação, me dando a oportunidade de eu me arrepender, porque nós não tínhamos essa oportunidade antes de Cristo. Agora, com Cristo, a gente tem essa oportunidade de vivermos esta liberdade. Que liberdade? Vivermos livres do pecado. Então ele fala, não torne agora você a ficar de novo debaixo desse jugo, desta servidão, dessa escravidão. Não volte, se você já foi liberto, Você já pode viver livre. Fique firme nessa postura de viver livre, liberto do pecado. Não volte, ele fala, não volte mais a se colocar debaixo
deste jugo, desta servidão do pecado. E ele fala aí um pouquinho mais à frente, a gente pode ver também aqui agora, no versículo de número 13, ele diz assim, acompanhe aí. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, você, meu querido irmão, você tem que entender que agora você está vivendo esta liberdade. Não é possível estar em Cristo e viver debaixo desta escravidão. Não é possível, não é lógico. Se você está em Cristo, você está livre. Por isso que nós sempre levamos as pessoas a entender isso, que quando você conhece Cristo, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você faz esta aliança de estar crucificado com Cristo, né? De ser essa nova criatura, então você agora é uma pessoa que foi chamada a viver esta liberdade. Fosse chamados à liberdade, né? Não é liberdade de fazer o que quiser da sua vida, não. É a liberdade de não viver debaixo da escravidão. Ou seja, e ele fala, então não use essa liberdade, né? E acabe dando lugar à carne, né? Se você der lugar à carne, certamente você vai pecar, né? Mas que você possa estar servindo, né, o seu próximo com amor. Então, irmãos, é tremendo, né? O que o apóstolo Paulo nos fala aqui. Eu não sei porque as pessoas insistem tanto. Eu digo isso de coração, insistem tanto em não querer entender isso, ou então usar essa palavra da liberdade, de que em Cristo eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu estou livre. Eu não sei por que essa insistência. Na verdade, a gente sabe que é Satanás que coloca esse tipo de ideia na cabeça das pessoas. Você é livre, Jesus te fez livre, né? Mas eles não querem aceitar que realmente o sacrifício de Jesus, ele me dá uma liberdade. Ele me dá condições de viver livre. Livre do quê? Livre do pecado, né? Você sabe um versículo que está sendo tão citado aí, até pela política, né? Que eu não gosto muito porque usam de uma forma deturpada, mas é a palavra de Deus. Estou citando aqui a palavra de Deus. E Jesus fala, né? Em João capítulo 8, 32, que todos conhecem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ou seja, a partir do momento que você conhece, se conhecer é viver. Esse viver é ter uma relação íntima, né? Conhecer, essa palavra conhecer, ela tem a ver com uma relação íntima, né? Na palavra de Deus. Você encontra muitas vezes aí um homem que conheceu a mulher, ou seja, ele teve uma relação íntima, claro que sexual, mas o que eu estou falando aqui é de você conhecer a verdade, é de quando você tem essa relação de intimidade com Jesus. Então, a partir do momento que você tem essa relação de intimidade, de vida com Ele, de estar com Ele todo dia, Ele te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Me libertará do quê? Do pecado. Estou livre. Então, Paulo, ao longo das cartas, você pode ver que nós já vimos aí Romanos, né? Nós vimos 1 Coríntios, vimos 1 Coríntios, vimos 2 Coríntios, estamos vendo Gálatas. Quando nós entrarmos em Romanos, você vai ver quantas vezes ele fala, no capítulo 6, 7, 8, você vai ver Paulo falando de uma forma tremenda como ele está morto para o pecado. Irmãos, essa é a realidade da palavra de Deus. Só não aceita quem não quer viver isso, porque ainda não está livre. Essa que é a verdade. Não está livre do pecado, mas você que tem nos ouvido, você que tem vivido isso, você é livre. Veja, para a liberdade Deus te chamou. Você é livre. Eu te digo aqui mais uma vez, querido irmão, querida irmã, fique firme. Fique firme. Fique firme nessa vontade, né? nesse propósito em permanecer livre. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa aí, eu li só o primeiro versículo, né? Li o versículo 13 também, mas que você possa ler aí o restante desse capítulo, né? E amanhã, né? Amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui mais uma vez
meditando na palavra do Senhor. Que você tenha um restante de dia cheio da graça do Senhor, da misericórdia, que a paz do Senhor fique sobre sua vida. Nos vemos amanhã às 13 horas. Deus te abençoe.